que é racismo institucional sem mostrar os danos que isso causa, né? E aí, no vídeo, era algumas pessoas negras subindo a rampa da UFABC de Santo André. Tem uma rampinha, assim, bem íngreme para chegar no piso vermelho. E aí, essas pessoas negras estavam segurando livros, né? E conforme elas foram subindo essa rampa, os livros foram caindo e elas começaram a se desequilibrar, né? Elas não conseguiam subir a rampa. E enquanto elas estavam tentando pegar o livro do chão, outras pessoas brancas estavam simplesmente passando do lado delas e subindo a rampa, tranquilamente, né? E quando você vê isso, quando você vê esse vídeo, e quem entende esse vídeo são pessoas negras, porque o racismo a gente não consegue explicar melhor do que senti-lo, né? Então, enquanto esses livros estavam caindo, enquanto você precisa, né, passar por todos os processos, por todas as vivências para estar lá no piso vermelho, outras pessoas, por conta de toda uma construção de uma estrutura racista, essas pessoas negras não conseguirem chegar no piso vermelho e outras pessoas, em sua maioria, brancas, conseguirem chegar tranquilamente no piso vermelho, né? Então, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu estava no primeiro ano da faculdade, eu estava entrando ainda nessas discussões sobre racismo institucional, e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. Tava começando a entrar nessas discussões e foi um baque, né? No real, é isso, né? Eu queria contextualizar uma coisa que eu não sei se é claro para todo mundo que está ouvindo, porque para mim durante muito tempo não foi. A abolição da escravatura, né, oficialmente foi em 1888. A Lau tá aqui, ela sabe isso melhor que eu. Se eu estiver errado, ela me corrige. Fazem exatamente 131 anos. Se a gente parar pra pensar, provavelmente os nossos avós ou bisavós, né, no máximo trisavós, viveram com escravos ou com ex-escravos. A escravidão está muito próxima da gente. E aí eu tenho um dado aqui que isso me chocou a primeira vez que eu vi, que pessoas que nasceram em 1929, né? A Fernanda Montenegro nasceu em 1929. O Roberto Bolanhos, né, o conhecido pelo Chaves, o Chespirito, também nasceu em 1929. A Anne Frank, né, que tem toda a história por conta da luta contra, né, o Holocausto, nasceu em 1929 também. E o Martin Luther King nasceu em 1929. Então, se você parar pra pensar, uma pessoa que está aqui com a gente hoje, né, assim, com a gente na nossa sociedade, Fernanda Montenegro, uma baita atriz, o Chespirito, que morreu recentemente, aí, 2, 3 anos, se eu não me engano, né, o Martin Luther King, que lutou né, não no Brasil, obviamente, mas nos Estados Unidos, mas lutou pela causa dos negros, e Anne Frank. Então, você parar pra pensar que a nossa luta, né, é muito próxima da gente há 130 anos, basicamente, né? Que a gente está livre. E antes disso, fora... A cara da Lau agora denunciou muito aqui, queria que vocês tivessem visto. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Posso falar um pouquinho? Por favor. Pode falar muito. Essa questão da abolição da escravatura é um negócio muito louco, né? Porque em aproximadamente 1885, eu tenho algumas leis, né, que são sancionadas para ir de caminho com a abolição da escravatura. Só que eu coloco essas leis, não é simplesmente porque eu tenho movimentos abolicionistas que querem que a escravidão acabe, porque são pessoas, mas envolve questões econômicas, inclusive para a Inglaterra, né? Então é uma pressão externa para o Brasil abolir a escravidão, que tem mais a ver com questões econômicas para essas potências, né, a Inglaterra, por exemplo, do que para as próprias pessoas no Brasil. Então, essas primeiras leis, a partir de 1885 até 1888, quando eu tenho a Lei Áurea, elas são literalmente para inglês ver. E aí a gente entende que não houve realmente uma abolição da escravatura. A gente tem aí o Catra vai falar um pouco sobre isso, sobre o sistema carcerário, que é uma continuidade.
né, desse sistema racista, excludente, né, que não podia manter essas pessoas escravizadas, mas, enfim, para onde que elas foram depois? Será que a gente teve mesmo real uma abolição da escravatura? Será que essas pessoas tiveram liberdade? Se até hoje a gente precisa continuar falando sobre isso e ainda não receber a credibilidade que merece sobre esse assunto, é bem complicado, né? E não tem como não ficar pesado assim o clima quando a gente fala sobre esses assuntos, porque a gente tem jornalistas hoje em rede nacional aberta sendo racista para um caralho e suave, ganhando seus milhões aí, tranquilamente. E contrataram de novo, hein? Contrataram de novo. E assim, é assim que funciona, né? Essa lógica, enquanto a gente tenta subverter ela no dia a dia, com as nossas vivências. Então, é isso. A gente viveu, né, Zico, e Lau, 388 aproximadamente anos de escravidão, né? Pra mais. Inclusive, eu acho que a gente vive até hoje, né? Mas se você for ver com essa conta que você fez, a gente teve mais tempo de escravidão no Brasil do que sem escravidão, né? E o que acontece, acho que a Lau pode até me ajudar também, quando o preto foi liberto, ele não ganhou nada. Ele falou, agora você é livre. E aí? Vai fazer o quê? Comida estava na mão dos brancos. Posse estava na mão dos brancos. A gente não ganhou nada. Nem um burro, nem terra, nem lugar para morar, para comer, né? Então, o sistema de escravidão, ele persistiu depois de 1888 por conta de trabalho, né? Então, a gente não tinha isso. E isso depois se deu com a exclusão do preto na própria cidade, na formação das cidades daqui do Brasil e tudo mais, né? Tanto é que a grande maioria do povo preto está na periferia, nas favelas, favela é conhecida por ser um lugar de quem não tinha lugar para ficar, né? Então, a escravidão acarretou em milhares de coisas, né, do racismo institucional que atrasou a gente, né? Tem até uma música que vocês citaram aqui em outro episódio, né? Que o Lucas fala que quem é o pilantra que inventou isso aí, né? Que a mãe da gente fala, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor, né? Mas a gente tá 400 anos atrasado, como a gente vai ser 2 vezes melhor, né? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Então, o reflexo da escravidão, ele acontece até hoje e como ela falou, nos presídios, por exemplo, né? A gente pegou um dado aqui, que eu estava conversando com a Lau e com o Zico antes de começar a gravar, que eu duvido um pouco, porque eu acho que ainda é mais, né? E aí fica a pergunta, né? Por que o governo, que era a fonte desse dado, está querendo esconder isso, né? Mas enfim, o dado que eu tenho é da Infopen, e fala que 67% dos presos hoje são pretos ou pardos, 31% são brancos e 1% é amarelo, né? Oriental. Essa porcentagem, ela reflete exatamente do porquê, né? Reflete exatamente o porquê da gente ter que combater o racismo, né? Eu até, enquanto eu passo a palavra, eu vou procurar esses mesmos dados nas universidades e vocês vão ver que o cenário se inverte bastante, né? Então, por que isso acontece? Do fundo do seu coração, meu amigo ouvinte, você acha realmente que preto tá mais na cadeia do que na faculdade porque preto é bandido e não inteligente? Que não teve vontade. Que não teve força de vontade? Não teve vontade, porque não quis. Pensa nisso, por favor. Você falou de música, e aí eu vou voltar um pouco na questão da polícia que você falou. O Racionais, né? Os grupos Racionais, eles fizeram aquela música, capítulo 4, versículo 3, que saiu em 97 a música. Presta atenção nessas informações. E a música começa com 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial.
E aí ele continua que a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. E tem uma pesquisa da BBC que ela mostra exatamente isso. Hoje, 21 anos depois, né? Hoje não, ela é pesquisa de 2018, né? Mas 21 anos depois, os dados continuam o mesmo. Então, a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 ainda são negras. Né? Por que será que os pretos morrem mais pelos policiais, sabe? Eu acho que todo mundo aqui nessa mesa já passou por algum momento de tensão com a polícia por perto. E simplesmente pelo fato de ser preto, você fica com o cu na mão. Né? E tem um caso, e eu vou contar aqui. A semana passada tinha um amigo nosso, o Cláudio, vou citar o nome dele aqui, acho que não tem problema. E ele foi parado pela polícia porque ele tinha um carro prata, e na região que a gente estava tinha tido uma ocorrência com o carro prata. O policial mandou ele encostar, pediu o documento dele. Ele deu o documento, tal, beleza, foi embora. Na rua de baixo, o mesmo policial que parou ele me abordou com uma arma na cabeça, né, fez eu descer do carro, revistou meu carro inteiro, e só depois disso ele pediu meu documento. Por que o mesmo policial que parou um rapaz branco com um carro prata e um rapaz preto com um carro prata abordou de formas completamente diferentes? Né? Fica aí a pergunta pra vocês. Uma coisa que eu queria falar sobre morte, né? A gente tá falando sobre policiais e essa morte do nosso corpo, mas além disso, e bem mais forte, é a morte do nosso imaginário, a morte das nossas narrativas, a morte da nossa história, de onde a gente veio, de onde a gente pertence. Então toda a nossa história, a nossa cultura, ela foi morta, né? Na verdade, não toda, porque nós somos incríveis, né? E a gente conseguiu perpassar essa violência contra toda a nossa cultura. Então, eu estava conversando com um amigo hoje sobre a galera falar sobre síndrome do vira-lata, né? Todo mundo já ouviu falar sobre síndrome do vira-lata, que o brasileiro não sabe quem é, de onde vem. Mas, na verdade, imagina todas essas pessoas, né, ex-escravizadas, pessoas do continente africano que vieram para cá. A partir do momento que que a abolição da escravatura, né, no papel aconteceu, elas não podiam voltar de onde elas vieram, e elas não sabiam para onde ir depois daquilo. E aí eu também não tenho onde recorrer sobre minha religião porque é proibido, porque eu tenho uma religião oficial. Eu não posso falar sobre as minhas práticas, tipo capoeira, né? Todas as minhas técnicas são todas camufladas, então quem que eu sou, né? Então essa síndrome do vira-lata, ela também nasce de uma cultura, de uma estrutura totalmente racista e de morte do nosso imaginário, das nossas lembranças, né? Da nossa ancestralidade. E isso é muito complicado, né? Porque além de matarem os nossos corpos, os corpos negros, diariamente, o tempo todo, também matam o nosso imaginário, a nossa história, né? E aí, a primeira vez que eu fui no Museu Afro, eu tive um impacto assim, né? O Museu Afro que fica lá no Ibirapuera. Então, todo mundo que tiver a oportunidade de ir para lá, nos sábados eu acho que é grátis, né? Quando eu fui, eu tive contato com a história do Brasil a partir dos objetos deixados por essas pessoas de origem africana, né? Que foram escravizadas. E o quanto nós temos história, sim, do nosso país, do nosso Brasil, como a maioria de pessoas negras. A gente precisa resgatar, né? Falo demais, gente. Só complementando a informação que eu dei, hoje 12,8% dos alunos de ensino superior são pretos, né? Dados da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, já deu para perceber a diferença, né? E um pouco do que a Lau estava falando,
além da gente perder